Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Hoje nós iremos conversar sobre o IDIV, o índice das empresas que mais pagam dividendos da nossa Bolsa de Valores, e também o DIVO11, o ETF que replica o seu desempenho. Antes da gente começar, gostaria de dizer que agora a gente tem um Instagram dedicado ao canal, onde eu vou estar sempre tentando colocar conteúdos que interessem a quem acompanha o Economia Privada. Então, te convido a deixar um follow lá na rede social vizinha. Bem, pessoal, podemos dizer que a estratégia de investir em empresas boas pagadoras de dividendos, visando, obviamente, a distribuição dos seus proventos, está mais popular do que nunca. Grandes nomes do naipe de Luiz Barsi e também do grande investidor já falecido Décio Bazin nos educam para a grande resiliência que existe, pelo menos no mercado de ações brasileiro, nas empresas bem estabelecidas que historicamente decidem distribuir parte de seus lucros aos seus acionistas. Existem muitas teorias sobre o porquê das empresas pagadoras de dividendos serem tão populares entre os investidores, e provavelmente tem algo a ver com a sensação que sentimos quando recebemos aquelas quantias em nossas contas. E segundo o que diz literalmente a própria B3, o IDIV é um índice teórico composto por ações de empresas listadas na Bolsa de Valores que tenham se destacado na remuneração dos seus acionistas através da distribuição de proventos, seja na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Ou seja, é uma carteira teórica formada pelas maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores e a própria B3 disponibiliza essa informação para a gente poder usar a nosso favor. Nesse índice são levados em considerações ações e também units de empresas de capital aberto e são excluídos, por sua vez, BDRs ou empresas que estejam passando por uma situação de recuperação judicial ou extrajudicial. Além disso, para que faça parte do IDIV, uma ação precisa obedecer aos seguintes 5 critérios de inclusão. Número 1. No último ano, esteve entre os 99% de ativos elegíveis que possuíam o maior índice de negociabilidade da Bolsa de Valores. O índice de negociabilidade é calculado pela B3 através dessa fórmula complicada que está aparecendo na tela e é uma espécie de ranking de ativos que possuem a maior capacidade de negociação. Quanto maior o índice de negociabilidade de um ativo, maior a sua liquidez em um determinado período de tempo estudado. No caso do IDIV, para que um ativo obedeça essa primeira regra de inclusão, basta que ele não faça parte do 1% menos líquido da Bolsa de Valores no último ano. Número 2. Estar presente em 95% das sessões de negociação no período dos últimos 12 meses. Nesse caso, pegando como exemplo o ano passado, 2022, que teve 252 dias úteis, seria preciso que o ativo tivesse sido negociado pelo menos em 240 pregões. Número 3. Bem simples, não pode ser uma penny stock. Penny stock é aquela ação que está sendo cotada, negociada abaixo de R$1. Então, qualquer ativo abaixo desse valor mínimo já é excluído do IDIV. Número 4. Estar entre os 33% de ativos com maior dividend yield nos últimos 3 anos. Então, no período dos últimos 36 meses, o ativo precisa fazer parte do 1/3 de ações que mais pagou proventos aos seus acionistas. E, por fim, o número 5. Ter o somatório dos dividend yields de cada um dos últimos 3 anos maior que 0. Ou seja, nos últimos 3 anos, a empresa não pode ter passado um período de 12 meses corrido, um ano inteiro, sem pagar proventos, seja dividendo ou juros sobre capital próprio. Lembrando que é possível investir no índice completo, como eu vou mostrar mais para frente nesse vídeo, ou também podemos pegar só a relação de empresas pré-selecionadas pela B3 e a partir delas fazer uma seleção pessoal nossa, através dos nossos critérios, selecionando pelo ROI de cada empresa, pelo setor que atuam, se é uma companhia privada ou estatal, entre outras possibilidades. Agora que a gente já deu uma definição para o nosso índice de boas pagadoras de dividendos, vamos dar uma olhadinha na carteira teórica do IDIV. Se você estiver gostando desse vídeo até aqui, não esqueça de deixar uma curtida que vai ajudar o canal que está só começando e também considere se inscrever e se juntar a todo mundo que já é inscrito aqui no melhor pequeno canal de finanças do YouTube. Bem, pessoal, para encontrarmos a composição da carteira do IDIV, é só jogar no Google IDIV espaço B3 e clicar nesse primeiro link que aparece aqui na pesquisa.
Se tudo der certo, pessoal, vocês já vão cair aqui direto nessa página da carteira atual do IDIV. Na primeira coluna, a gente pode observar o nome do papel que faz parte do índice, na segunda coluna, a qual empresa ele corresponde, e na última coluna, a sua participação em porcentagem, ou seja, o seu peso, né? A gente vem aqui embaixo, então, na página, em resultados por página, e coloca no máximo para poder ver toda a carteira de uma vez só. E o nosso próximo passo vai ser dar um Ctrl+C, Ctrl+V, de todas essas informações em qualquer aplicativo de planilha que você use, seja o Excel ou o Google Planilhas. Para facilitar a nossa vida, eu já dei esse Ctrl+C, Ctrl+V aqui no Google Planilhas. Também ordenei da maior participação em porcentagem para menor. E agora a gente vai dar uma olhadinha nas 10 maiores participações do índice. Em primeiro lugar, temos a GGBR4, com quase 6,8% de participação. Em seguida, temos as duas ações da Petrobras, a preferencial com 5,1% e a ordinária com 5%. Em quarto lugar, temos a CEMIG4, e em quinto lugar, a BBAS3, em sexto lugar, a ação da Vivo, em sétimo lugar, a Copel, em oitavo lugar, a Vale 3, em nono lugar, a JBS e em décimo lugar, a TRPL4. Então, a gente vê que em participação individual de cada papel, a Gerdau representa o primeiro lugar em peso no IDIV. Mas se a gente for considerar por empresa, a gente percebe que a empresa com maior peso no índice é a Petrobras, porque os seus papéis ocupam o segundo e terceiro lugar, somando em torno de 10,1% do índice. E como eu já comentei anteriormente, você pode pegar essa relação de ações, essa pré-seleção de empresas boas pagadoras de dividendos que a B3 faz para você e fazer uma seleção com seus próprios critérios. Às vezes você é um investidor que não gosta de investir no setor agro, por exemplo, aí você já vai lá e exclui todas as empresas desse setor. Mas se você quiser replicar o desempenho de todo o índice, basicamente comprar todos os papéis que os critérios matemáticos da B3 incluem no IDIV, basta investir no ETF DIVO11, que é justamente um fundo negociado em bolsa que replica o desempenho desse índice. E olha só que interessante, pessoal, nesse gráfico de comparação de rentabilidade, a gente tem representado pela linha vermelha o Ibovespa e pela linha verde o IDIV. E pelo menos desde 2011, o índice das boas pagadoras de dividendo vem ganhando do Ibovespa de lavada. A gente percebe que nos dias de hoje, o retorno de alguém que tivesse investido no IDIV lá no início do gráfico teria sido de 200%, contra cerca de 83% do Ibovespa. Então é muito bom a gente ficar realmente atento ao desempenho das empresas que historicamente distribuem bons proventos aqui no nosso país. Bem, o fundo ITNAU DIVO11 tem como objetivo refletir a performance do índice IDIV, como eu já comentei. A gente pode perceber que agora, em julho de 2023, nos últimos 12 meses, esse ETF rendeu 18%, e nos últimos 10 anos, quase 158%. Agora, para finalizar, descendo aqui para o final da lâmina, a gente tem a informação que o DIVO11 tem uma taxa de administração cobrada anualmente de 0,50%. É uma taxa bem pequenininha, não vai machucar caso você decida investir nesse ETF. Pois bem, amigos, hoje nós aprendemos o que é o IDIV, quais são as regras que uma ação precisa respeitar para poder fazer parte desse índice, comparamos rapidamente a sua rentabilidade com o índice Bovespa e também vimos que podemos usá-lo como uma forma de pré-selecionar boas ações pagadoras de dividendos ou então investir no índice completo através do ETF DIVO11. Agora, se a gente for mudar um pouquinho o assunto e for falar de índices de renda fixa e ETF que representam índices de renda fixa, podemos falar do poderoso índice IMA B5 e do seu ETF correspondente, o B5P211. E como já existe um vídeo sobre esses dois carinhas no canal, ele vai estar aparecendo agora como vídeo recomendado para você assistir em seguida, tá bem? Lembrando, como sempre, que o tempo é o nosso bem mais precioso. Conseguimos vendê-lo, doá-lo, mas nunca comprá-lo. Então, muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.